boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Meu nome é Sandro Bittencourt, eu sou diretor comercial da ITS, linha de serviços, tá? É uma satisfação estar com vocês. A gente está procurando fazer um bate-papo, tá? Não é um evento, não é um webinar, não é igual o SAPNOW. A gente quer interação, quer conversar com vocês sobre um tema bastante importante. A ITS foi a primeira na América Latina a ser certificada pela SAP para fazer o MOVE, ou seja, a migração do ECC para o S/4HANA. E agora a gente traz a novidade da parceria com a Mignal, que vem acelerar esse processo, vem contribuir com esse processo, transformando a nossa certificação ainda mais ágil e com menos custo, mais agilidade, mais eficácia em termos de prazo dos projetos de migração. A gente sabe que é um assunto, muita gente considera esse assunto futuro, para nós é um presente, tá? E o Guilherme vai explorar bem esse assunto. A gente está olhando as dificuldades que podem acontecer lá na frente em relação a essa migração, essa conversão, que a gente chama, não é uma migração, é uma conversão, né? E o Guilherme é CEO da Mignal. Guilherme Juventino está aqui com a gente, vai fazer essa apresentação. Guilherme é nosso parceiro já de muitos anos, né, Guilherme? A gente já tem vários projetos juntos, então é uma satisfação voltar a ter esse encontro e trabalhar junto. Mas eu acho que é bem importante, é um tema bastante relevante para o próximo ano. Tá, gente? Muito obrigado. Vou pedir a vocês, tem o chat, por favor, não é fechado, a gente pede interação, vamos bater papo, vamos esclarecer dúvidas. A apresentação é bastante completa, tá? Mas a ideia é que a gente consiga fazer uma interação para que saia todo mundo daqui. Pessoal, conheço o produto não o serviço, enfim, mas eu sei o que faz e como eu posso colocar dentro do meu ambiente, dentro da minha empresa. Mais uma vez, gente, muito obrigado pela participação. Vou passar para o Guilherme, porque o interessante vem do Guilherme, tá, gente? Obrigado, gente. Obrigado pela presença. Prazer, meu nome é Guilherme Joventino. Eu sou cofundador do Mignal, CEO hoje no Mignal. Quero trazer para vocês aqui, como o Sandro disse, não uma apresentação, mas um bate-papo de algo que vai afetar, se já não está afetando a vida de todos nós. E veio de uma forma que ele não vai ser nada tranquilo, tá? Como é que a gente começa nisso? A gente começou a falar sobre Mignal, ou sobre como atualizar o SAP em 2016. E de 2016 até agora, 2021, muita coisa não mudou, não. Nós temos 40 mil clientes que precisam mover do SAP ECC para o SAP S/4HANA. Só para vocês terem ideia, só aqui no Brasil nós estamos falando de 1.300 clientes. E nós temos agora menos do que 7 anos para mover toda essa turma para o SAP S/4HANA. Vocês já pararam para fazer o cálculo do que é isso? Então, só para vocês entenderem, a gente deveria estar tendo desde agora 17 Go Lives no mundo todos os dias. Mas no mundo tem muito país, tá tranquilo. São 4 projetos dando Go Live por semana aqui no Brasil. Este daqui é um número absurdo. Eu estou falando de pessoas empresas saindo do ECC, indo para o S/4. Nós estamos falando de mais de 205 projetos por ano aqui no Brasil. Esses números estão acontecendo? Não. Então, eles só aumentam dia a dia. E tem um outro ponto que ninguém está prestando atenção, que ninguém parou para avaliar ainda. Não sei quem aqui sabe disso, mas que o shelf life, ou seja, o ciclo de vida do S/4HANA é de apenas 5 anos. O que isso significa?
Quem implementou a versão 15.11, ela já perdeu o Enterprise Support em dezembro de 2020. A última versão do S4, que é a 2021, lançado em 13 de outubro, mês passado, ela vai vencer antes mesmo do ECC. Legal, mas o que isso me afeta? Lembra que a gente tem 1.300 clientes que estão em ECC? Eu tenho mais X mil clientes que estão em S4 e que vão precisar ir para o S4. Ou seja, se aqui, para este primeiro cara, eu já tinha 205 projetos por ano, aqui eu preciso somar mais X projetos por ano para poder conseguir entregar. Por quê? O mesmo consultor que faz uma nova implementação é o mesmo consultor que faz uma conversão. Gente, é assim, de verdade, a gente parou para desenvolver e para olhar para esse problema pensando num problema como consultoria, tá? Como a gente resolveria isso de consultoria? Porque a gente vai ter um colapso, de verdade. Então, como que a gente resolve esse problema? A gente já sabe que de forma manual não vai parar de pé. E a consultor não vai conseguir entregar. A gente começou a desenvolver por RPA lá em 2016. Só que a gente viu que a RPA também não para de pé, porque a gente teria que fazer 20 anos de regras para poder tirar de um ponto A e levar para um ponto B. E não é isso que uma conversão faz, que deveria fazer de verdade, né? Então a gente foi atrás de algumas ferramentas de inteligência artificial, basicamente Deep Learning e Neural Networks, para poder criar o que nós batizamos de Mignal. O que é o Mignal? Mignal é o primeiro software e até agora único no mundo capaz de manter o SAP atualizado. O que é isso, Guilherme? O que isso daqui significa? Significa que eu posso te tirar do SCC, não me importa qual EHP você está falando, você pode estar no EHP 0, para mim não tem problema. Eu te levo para a última versão disponível do S4. E daqui para frente, eu te mantenho atualizado no S4. Então, eu não resolvo apenas este primeiro problema, que é a ida para o S4. Eu resolvo daqui para frente como um todo. Tá? Para este primeiro passo, eu tenho concorrentes. A gente está falando de Panay, a gente está falando de SNP, a gente está falando de Cinit, por exemplo. Mas são todos eles tratam carga de dados, via migração de dados. O Mignal é a única ferramenta, por isso que a gente fala que é a única, que faz através das ferramentas standard de conversão. Eu não movo dado para um lado para o outro, eu converto a própria base de dados. Então, por isso eu consigo fazer não só o primeiro passo, como esse segundo passo também. Porque esse é um problema, aqui o maior problema está até 2027. Este outro problema aqui está depois de 2027. Tá? Hoje, a gente já é uma solução certificada na SAP, né, como um software que move para o S4 e mantém o cliente atualizado. Nós estamos disponíveis na SAP Store. Não aconselho nenhum brasileiro comprar através da SAP Store, porque é um preço mundial. A gente tem uma tabela de preço bem melhor com os parceiros aqui no Brasil. Eu sou líder em 4 quadrantes do ISG, com algumas menções bem interessantes.
E a gente é uma automação para o RISE da SAP. E a gente é um software que complementa o RISE da SAP. E aí vocês devem se perguntar no seguinte ponto, né? Ô, Guilherme, mas a SAP vem aqui e ela me vende que o RISE não tem, eu não preciso fala, eu não preciso me preocupar com a atualização. Eu vou trazer, eu estou abrindo aqui, que eu quero mostrar para vocês um documento interessante. Esse documento que eu estou abrindo é um documento que é de regras e responsabilidades, tá, do RISE da SAP. O RISE da SAP, para quem não sabe, é o SaaS da SAP. E agora ela está empurrando muito forte isso, ela está vindo com uma oferta muito forte com isso. Então, o RISE é o SaaS da SAP. É as licenças com infraestrutura e com uma manutenção básica inclusa. Tá? E no RISE da SAP, a SAP ela executa a SUM, que é a ferramenta que faz a conversão. Porém, aqui no catálogo dela, tem algo chamado CAS. CAS são serviços que não estão inclusos no standard da SAP. São serviços que o cliente precisa comprar ou ele mesmo executar. E aí, na hora que eu vou lá no item 348, por exemplo, aqui, vocês vão ver que toda a parte de upgrade planning, coordination, toda a parte de pré e pós e toda a parte funcional são atividades CAS. Ou seja, não estão inclusas dentro do RISE. E são justamente essas atividades que a gente complementa no caso do RISE, se necessário. Tá? Eu nunca vi um upgrade acontecer simplesmente apertando um botão, sem aplicar uma nota, sem fazer alguma correção funcional ou técnica. Então, a SAP está considerando que vai ser assim, é só o upgrade é apertar um botão e ir embora. E a gente complementa o serviço. Tá? Além do mais, tem uma outra menção interessante lá da ESG, confirmando que a gente é uma ferramenta de inteligência artificial que converte o SAP ECC para o HANA e ainda levo para a nuvem. O que eu tenho dentro da minha ferramenta? Dentro da minha ferramenta eu tenho alguns itens interessantes. O primeiro dele é o MIG Pre-Check. O que é o MIG Pre-Check? É o nosso assessment, é o nosso complemento ao Readiness Check da SAP. E por que a gente criou isso? Porque a visão do Readiness Check da SAP é muito voltado para o produto apenas, não ao teu dia a dia, de como você utilizou. E quando você vai fazer a conversão, a gente precisa analisar o que você tem de ativos contabilizados, como é que eles foram contabilizados, se estão corretos ou não, se você tem algum período aberto, entre outras coisas. Além do mais, a SAP não entra no detalhe do Custom Code. E a gente também entra no Custom Code. Tá? Terceiro ponto, para clientes que estão fora do Enterprise Support, que estão na Rimini, não podem rodar o Readiness Check, mas podem rodar o MIG Pre-Check para poder fazer essa avaliação mais segura de como ir para o S4. Tá? Essa avaliação ela é sem custo, ela é uma avaliação que a gente executa extremamente rápida, e uma vez que isso finalizou e que é contratado um dos nossos planos, a gente começa com a conversão, o cliente passa a ter direito a um upgrade de SAP por ano, e isso eu explico mais para frente. A gente entrega um pacote com mais de 20 diferentes relatórios de monitoramento do ambiente. Por que isso? Como a gente está falando de S4, a gente está falando de in-memory.
e não é um appliance caro, é uma infraestrutura cara. De verdade, a infraestrutura para S4 ela pode se tornar muito mais cara do que serviço, do que a AMS, do que a própria licença. Então, manter o SAP sadio, limpo, é algo que a gente não prestava atenção quando a gente estava no ECC, mas que deve se prestar atenção quando se vai para o S4. Tá? Como a gente vai manter você sempre atualizado, a gente entrega uma plataforma de e-learning ensinando como usar todos os fiores. Todos os fiores que são entregues durante o período inteiro do contrato, a gente entrega essa plataforma. E o Migload é que a gente tem duas formas de fazer a conversão. A primeira forma é a chamada de Brownfield. Brownfield, a gente leva todos os dados transacionais. Então, todo o teu histórico, todo, ele vai do ECC para o S4. Existe um outro método chamado Shell Conversion, ou Bluefield, que é o quê? Eu faço customizing mais Zs, mais todos os custom codes, sem o histórico. E aí eu preciso carregar o master data, open items, os itens em aberto, todos os saldos e por aí vai. Pô, Guilherme, mas qual é a vantagem deste cara de fazer um shell conversion? Por exemplo, clientes que têm 30, 70 teras de ECC hoje, é economicamente inviável ir para o S4 nesse tamanho. Fora o downtime, fora um monte quando eu falo, de tempo que vai precisar para fazer essa ida, para poder dar esse go live. Tá? Aqui a gente tem algumas telas do Mignal, mas não é aqui que a mágica acontece. Né? Eu gosto de mostrar esse slide. Este é um quadro comparativo entre um projeto executado pelo Mignal e um projeto executado de forma tradicional, por pessoas, consultores. Todas as caixinhas em verde são passos que nós automatizamos através da ferramenta. Todas as caixinhas em azul, mesmo no nosso projeto ou na concorrência, são passos executados manualmente. Então, o User Acceptance Test precisa ser manual, teste unitário manual, ativação de Fiori manual. Tá? E o que a gente tem de automatizado aqui? Por exemplo, toda a parte de vendor e customer, ou seja, cliente, fornecedor, business partner. Eu preciso fazer um projeto antecessor. Não precisa. Isso a gente cuida dentro do projeto. A gente tem ferramenta para poder tratar isso. MRP, a gente trata dentro do projeto. Todas as tarefas de pre, pós, logística e finanças, a gente trata dentro do projeto. Então, é um projeto que a gente entrega de ponta a ponta para o cliente. Tá? Outra coisa que é extremamente interessante, vocês estão vendo aqui, ó, Custom Code Fix, em verde e em azul. O que é um Custom Code Fix? São os famosos Zs. A gente promete, sem conhecer vocês, sem conhecer a base dos clientes, que no mínimo 95% de todos os teus custom codes declarados que saem no Readiness Check, eu ajusto automaticamente. No máximo, 5% eu vou ajustar na mão, que é esse bloquinho aqui. Vocês já pararam para ver ou para analisar qual é o tamanho desse esforço? Vou trazer para vocês, fora todo o resto que a gente automatiza, tá? Mas este camarada aqui, qual é o tamanho desse esforço? Eu vou mostrar para vocês. Tá?
Este é um cliente de varejo, caso real. Ele tinha quase 19 mil objetos e pelo Readiness Check ele precisaria ajustar 40%, ou seja, 7.500 programas. Com o MigNow, a gente precisou ajustar apenas 140 custom codes. Ou seja, é uma redução drástica do que a gente precisa. Na hora que a gente leva isso para horas, para imaginar o seguinte. Vamos dizer que eu preciso de 4 horas para cada um desses custom codes para poder fazer o quê? Entendimento do código, alteração e teste. Ou seja, 4 horas não é muito para poder fazer o entendimento, a alteração e o teste de 7.500 códigos cada um. Se eu considerasse 4 horas, eu gastaria no total 30.200 horas. Só para fazer um cálculo aqui com vocês, se eu pegar 30.264 e dividir por 168 horas, que são horas úteis no mês, significaria que eu precisaria de 180 homem mês. Ou seja, para eu executar isso em 10 meses, eu precisaria de 18 desenvolvedores, trabalhando durante 10 meses para poder fazer todos esses ajustes. Com o MigNow, a gente tem uma métrica fixa de 16 horas. Na sua grande maioria, esses custom codes que sobraram são mais complexos, mas em compensação, estamos falando de 2.200 horas. Menos do que 10% do total. E vamos falar que a taxa seria de 100 estalecas. Tá? Este cara aqui de cima custaria 3,2 milhões, enquanto esse cara de baixo, 220k. Só nesta diferença nós temos um business case extremamente bem desenhado para o nosso cliente. Levando em consideração que isso tudo dentro de uma subscrição. O que isso daqui significa? Gente, pode perguntar, tá? Imagina um cliente que é MM, SD, FI, CO. Ele vai entrar aqui no plano 2, FICO mais 2 módulos. A gente vai ativar 30 apps de Fiori para esse cliente. É um projeto que normalmente a gente pode executar entre 8 e 10 semanas. Este cliente passa a ter direito a um upgrade por ano, num contrato de 3 anos de subscrição de R$ 15.500. O que está aqui dentro? Aí dá toda a tua conversão, aqueles 95% de todos os custom codes, no mínimo, tudo está incluso neste valor. Guilherme, o que eu posso ter de adicional, de diferente desse valor que você está me apresentando? 5% de ABAP. E que se você tiver um desenvolvedor dentro de casa e quiser fazer com ele, para mim não faz diferença nenhuma, não tem problema. A gente tem, por exemplo, alguns predecessores, né, ou algumas restrições para poder fazer a atualização para S4, como HCM, como LP. Então, isso a gente coloca à parte. Ou, por exemplo, se você precisa fazer um upgrade de PIPO, né, se você tiver na versão 7.2, a partir da versão 2020, é exigido a versão 7.5. Então, isso daqui a gente coloca à parte, mas a gente coloca em um valor completamente apartado, completamente separado para vocês entenderem. Tá? Então, Guilherme, o que quer dizer essa subscrição? O que eu carrego com isso? Então, você vai ter direito à ida do ECC para o S4 e depois, lá na frente, se manter atualizado no S4. Pô, Guilherme, mas não sei se vale a pena. Será que vale a pena? Eu estou preocupado com esse problema agora de ir para o S4 e não sei se vou para o outro. Eu gosto de fazer o seguinte desenho. Nós estamos aqui em 2021.
A última versão do S4 lançou tem 1 mês. Então, eu não aconselho que dê, por exemplo, que o meu cliente hoje, a gente não aconselha que com 1 mês de vida só do lançamento do S4, que ele implemente já essa versão. Então, ele vai implementar uma versão agora, a 2020. Começando um projeto agora com a gente, vai dar go live lá em janeiro, fevereiro de 2022. A versão 2020, quando que ela perde o Enterprise Support? Significa que o cliente ele tem 2 anos para frente para se preocupar com pelo menos um upgrade. Então, dentro daquele valor que vocês estão vendo, eu dou o Move to S4, upgrade. É isso que a gente tem. Então, vale bastante a pena e você tira uma dor de cabeça, um problema que ele vai ser recorrente daqui para frente. Através de uma subscrição, e se a gente parar para olhar, este é um valor mais barato do que um consultor de bases. Para se manter alocado 160 horas. Complementando, voltando, a gente é líder em 4 quadrantes do ESG, vencemos 2 anos consecutivos já o SAP Innovation Awards, no ano passado e nesse ano. A gente está na SAP Store, a gente é certificado pela própria SAP, a gente fez a execução mais rápida que já aconteceu no mundo, que foi em 18 dias da RFM, só que a gente tem diversos outros cases. Só para vocês entenderem, Açaí Atacadista a gente fez em 37 dias. Porto de Santos, 3 meses. Grupo Cornélio Brenan, 4 meses. Galera, uma chocolateria na Bélgica, 2 meses e meio. Pague Menos, 4 meses. Drogaria Pague Menos. Inclusive, queria convidar todo mundo, na semana que vem a gente vai fazer um webinar com o Joaquim, que é o VP de Tecnologia da Pague Menos, contando sobre o case da Pague Menos. Então, se alguém quiser assistir, eu deixo aqui o link depois. Diálogo Engenharia. E o último nosso que fez um boom no mercado foi o Carrefour, que a gente fez a atualização em 3 meses e meio. E se vocês forem lá no LinkedIn do Farroco, que ele fez um posting falando sobre esse feito, sobre o projeto. Neste momento, a gente está executando Centauro, Nike, CCR, Banco XP, Lavi, uma atualização já de S4 e GRSA. Eu tenho também, que não está aqui, EOC, que é uma química na Europa, e tem mais uma outra de agro, eu não posso abrir o nome, que já entrou aqui também. Tá? Grande no Brasil. Entrando um pouquinho no detalhe do case da Cornélio, só para vocês terem ideia, ele tinha todos esses módulos, incluindo a MII, 1.2 tera de tamanho de base, quase 12 mil objetos. Eles estavam na Rimini, tá? E foi um projeto executado em 4 meses. Carrefour, projeto executado em 3 meses e meio. Foi para o Rise da SAP, 4 teras de base, FI, CO, PS, MM, SD, CM, RE e outros upgrades. Tá? Pessoal, quais são as vantagens da gente executar através de software? Primeiro, que eu rodo 24/7, porque é software. Então, com isso, eu consigo ter maior produtividade. Eu, tendo a maior produtividade, eu reduzo o custo, reduzo o meu esforço, muito menos erros, porque não estou factível a erro humano. E eu tenho um time? Tenho, mas o meu time, ele respira, acorda, dorme, falando sobre conversão e atualização de S4. É isso que o meu time faz como valor agregado de atividades. Então, se vocês pedirem, Guilherme, a gente amou o Mignal e a gente gostaria de fazer um OMS. Não, eu não faço.
Isso, quem vai te entregar são os meus parceiros, é a ITS, é qualquer outro parceiro. Ah, Guilherme, eu quero fazer uma melhoria, eu quero fazer uma... Não fazemos. Qual é o nosso mote? A gente faz a atualização do ECC para o S4 e de S4 para S4. Ponto. Esse é o nosso core business e é isso que a gente entrega. Legal? Pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Queria agora abrir para todos, quem quiser falar, quem quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Quer que eu volte algum slide para explicar melhor alguma coisa, me fala. Estou à disposição. Rafael, quer falar? Fica à vontade. Isso. Guilherme, uma pergunta aí, né? Digamos assim, num cenário que o cliente tenha o ECC6, né? On-premise, nos seus servidores e tal, né? Você faz essa migração, mas obrigatoriamente o cliente tem que ir para uma nuvem. Como é que funciona isso? Não, vamos lá. Vocês ainda estão vendo a minha tela, né? Eu ainda estou compartilhando aqui, né? Só para mostrar para vocês, de todos esses cases, a Drogaria Pague Menos, ela ficou na própria infraestrutura dela. A Galer ficou na própria infraestrutura dela. A Santos Brasil, ela foi para a nuvem. O Carrefour, ele foi para a nuvem da SAP, o RISE, ou seja, o nosso software, ele permite qualquer modelo de deploy. Eu posso ir de on-premise para on-premise, eu posso ir de on-premise para nuvem, eu posso ir de on-premise para nuvem SAP. Tanto faz. Para a gente isso é transparente. E eu faço isso tudo dentro do mesmo custo. Então, se você está hoje no on-premise, numa infraestrutura própria, e você quer ir para uma infraestrutura cloud, você não precisa fazer 2 projetos. Dentro desse mesmo projeto, eu resolvo os 2 passos de uma única vez. Respondido? Respondido. Ainda sobre a questão da assinatura ali, né? Uhum. Isso eu vi ali, você tem pacotes já prontos, né? E esse pacote é de acordo com a complexidade do que você tem. Tem ali o FICO, mais 2, mais 4, mais 6 módulos e assim por diante, né? Esses valores ali são valores mensais, é isso? De assinatura? Isso. E estou entendendo que nesse valor você faz a migração e depois o cliente segue pagando ali porque você vai prover uma manutenção. É isso, né? Que a gente... Te manter atualizado, ou seja, toda vez que vier uma nova release, ela lança uma release por ano. Uhum. O que eu vou fazer? Você vai me abrir um chamado e já dentro dessa subscrição eu vou fazer a atualização do seu S4. Ao invés de você a cada 3 anos, ou 4 anos, ou X tempo, fazer um projeto e fazer um investimento para isso, a gente vai tratar isso todos os anos como uma assinatura de uma maneira mais tranquila. Certo. E aí você vai fazer isso em algum ambiente de teste, permitindo o cliente fazer uma homologação e até o deploy em produção, é isso, né? Sim. Para você ter ideia, esses prazos que a gente coloca aqui, por exemplo, tanto este de plano 3 quanto o plano 4, ele tem 1 mês de User Acceptance Test. Ele tem pelo menos 1 mês de homologação aqui dentro. Da minha ferramenta, eu preciso muito pouco tempo. Tá? Tem uma outra pergunta aqui, Guilherme. O prazo de implementação que ocorreram nesses clientes dependerá da quantidade de Zs que temos no SAP ECC? De verdade, não. A gente não precisa, não tem essa atribuição. A gente se preocupa com um prazo muito mais com a capacidade do cliente de fazer a validação do ambiente, dele estar seguro de ir para o S4,
do que efetivamente, tecnicamente, do que a gente precisa fazer para levar ele de ECC para S4. Precisa estar na última versão do EHP 8 para migração? Não. Como eu disse, ECC, qualquer EHP, começando lá no 0 a 1, não tem problema. A gente migra para o S4 sem o menor problema. E na hora que a gente olha aqui para os cases, a própria RFM era EHP 0, mas a Santos era EHP, eu não acho que era 0, mas eu acho que era 3, algo assim. Bem antiga. A turma não estava muito bem atualizada, não. A turma estava bem antiga aqui. Pessoal, fica à vontade, né? O que precisar da gente, inclusive da parte de ITS aqui, juntos, né, a gente consegue responder. Se o Guilherme precisar explorar algum tema que ele passou, enfim, estamos à disposição. Até amanhã à noite. Acho que a turma finalizaram as dúvidas. Aqui. Pessoal, outro ponto que eu aconselharia para todo mundo é, por mais que vocês não estejam no radar agora ir para o S4, façam a avaliação. A avaliação não tem custo e ela vai te dar uma visão de qual é o tamanho do teu esforço de ir para o S4. Às vezes ele pode ser muito menor do que você imagina, ou às vezes ele pode ser muito maior do que você imagina como tarefas predecessoras. Então, ao invés de sair fazendo, planeja. A gente aconselha bastante isso, planeja. Não trata, eu costumo dizer que assim, no mercado SAP é um mercado que a gente não... A gente sempre faz um Big Bang. Por quê? Porque a SAP, quando vai vender, ela vende uma licença de tudo. E aí a consultoria vem na sequência querendo implementar o quê? Tudo. Então, isso não funciona mais em tecnologia. Hoje a gente prefere muito mais fazer pequenas entregas recorrentes, rápido. Então, a gente consegue trazer um resultado rápido para o cliente, para vocês, num curto espaço de tempo. E é isso. Tem mais uma pergunta aqui. Como seria a migração dos 5% que não conseguiria através do software? Essa estimativa seria através de consultoria ITS? Olha, quando a gente faz o assessment, a gente mostra qual é a quantidade de custom codes que vai precisar ajustar na mão. E aí, é com a ITS, é com o próprio cliente, pode ser com a gente, é com quem o cliente se sentir mais confortável nesse sentido. Tá? Normalmente, o que tem acontecido é que nós, junto com o parceiro, entregamos o projeto 100%. O cliente ele não se preocupa com nada. Mas isso a gente pode fatiar e fazer sem o menor problema. Legal? Legal, Guilherme. Acho que era isso, né? Não tem mais dúvida. Só agradecer o Ambrósio, Cláudio, obrigado, Cláudio, Diego, nossos clientes, Félix, obrigado. Obrigado pela participação. Márcio Pires, saudade, meu amigo, tudo bom? Rafael, Thiago, demais. Pessoal nosso também de pré-vendas, muito legal, gente, obrigado. E qualquer dúvida, o Guilherme está à disposição, nosso time de GCs também está à disposição, nós todos estamos à disposição, né? Só acionar, a gente pode explorar um pouco mais. Eu concordo com o que o Guilherme falou, a gente pode fazer a primeira avaliação, faz o readiness check, é bem interessante para ter uma visão do futuro, a gente está olhando o orçamento, está olhando novos projetos ano que vem, a gente está à disposição para fazer isso junto com vocês, tá, gente? Legal? Legal, pessoal. Obrigado. Obrigado, Sandro. Obrigado, Guilherme. Obrigado, gente. Um grande abraço. Grande abraço. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau.